Então fala você conectado comigo para mais um vídeo aqui no canal Vasco Connection. Eu sou o Eduardo Ferrari, trago assuntos importantes sobre o nosso Vasco, mas antes peço para que você cola o dedo nesse like, se inscreve no canal, deixe o seu like, confirma a sua inscrição. Tem muita gente reclamando aqui que não está conseguindo se inscrever no canal. Confirma aqui embaixo no botão inscreva-se, vai lá, clica nele, está inscrito, é de graça, ponto, vamos seguir em frente. Olha, o Vasco fez a proposta por Pedro Raul, essa multa mentirosa envolvendo o Terãs também, vamos falar sobre isso, entre outros assuntos. Vamos começar com a proposta aí do Vasco feita pelo Pedro Raul. Bom, gente, todos sabiam aqui, o time lá do Japão, né, queria, o Kashima, né, Reysol, queria cerca de 3,5 milhões pelo passe do Pedro Raul. Vasco fez a proposta, ainda hoje deve aceitar, vamos esperar a cena dos próximos capítulos. Não vou cravar, mas a probabilidade do Pedro Raul ser o primeiro reforço do Vasco, aí, do Vasco mesmo, comprado pelo Vasco, além do Júnior Urso, seria o segundo reforço, né? O Pedro Raul, baita contratação do Vasco, adianto para vocês aqui, acho que é o cara para chegar, vestir a camisa 9 e ser aquele centroavante ali. Então, já começa bem o Vasco. Por isso que eu falei, calma, falo sempre aqui, vamos ter calma porque as coisas estão funcionando. Talvez não porque nós somos ansiosos, né? Isso é normal. Mas primeira proposta já foi feita, o primeiro reforço deve ser anunciado, enfim, muito em breve, tá? Pedro Raul. Segunda questão aqui. Multa rescisória do Terãs. Gente, o Terãs, né, todos nós sabemos que a multa desde o início, né, era de 6 milhões, de 5 a 6 milhões de dólares, né, pelo passe do Terãs para clubes brasileiros. O Vasco entrou com a grana, tá? A reunião acontece nas próximas horas. Se já não aconteceu também, posso estar falando aqui com você e a coisa acontecendo. Esse é o mundo do futebol, as coisas acontecem à noite, de madrugada, de manhã, enfim. E o Terãs, enfim, vai receber sim proposta do Vasco. Vou repetir, se já não recebeu, né? E aí é aguardar a cena dos próximos capítulos, porque é um cara que realmente se destacou muito no Atlético Paranaense, né? E temos aí o Wellington Rato também do Atlético Goianiense, muito bom jogador, porém com a idade um pouco mais avançada, 30 anos, né? Se isso é a idade avançada, eu não sei. Eu sei que o cara joga bola também e seria um bom reforço. É o segundo ano consecutivo dele jogando bem, né? Jogou bem no ano passado, esse ano também, apesar da queda do Atlético Goianiense. Mas é um grande jogador, é um bom jogador, né? Chegaria para agregar. Além desse camisa 10, o Vasco vai contratar um camisa 10, um jogador pesado. Temos aí o nome do Alan, né? Sempre vale a pena ressaltar aqui, o Alan, com 31 anos só, ele está decidindo voltar, porque o Vasco hoje, ele tem futebol para jogar na Europa, mas o Vasco, voltando aqui no que eu falei agora, o Vasco é o clube do coração dele, né? Ele prometeu um retorno para ajudar, né? Então, o Alan, além de um grande jogador, está sendo um grande vascaíno, porque decidiu ouvir o projeto do Vasco e, enfim, e deve acertar com o Vasco, caso, né, o projeto, a proposta agrade o Alan. Sabemos que não vai ser um dos salários mais altos aí do elenco do Vasco também, e enfim, aí o Vasco vai montando o seu elenco aí, realmente, essa questão envolvendo o Alan também, tá? Gente, tô meio lento agora, amanhã tô meio lento mesmo, mas fui anotando aqui as informações. Agora a informação do técnico Vojvoda. Sabemos que temos muitos outros bons técnicos no futebol brasileiro, sul-americano e até mundial, tá? Mas olha, Corinthians não vai mais fazer proposta, não fez e não vai fazer, deixando bem claro para a galera aqui, apurei isso ontem. Um abraço para o Richard, um grande camarada, um grande parceiro, jornalista paulista e corintiano também. Né, me passou as informações ontem, falou, o Corinthians não vai fazer, não vai cobrir a oferta do Vasco pelo Vojvoda, não vai cobrir o projeto do Vasco pelo Vojvoda. Então o Corinthians abriu mão do técnico Vojvoda e vai correr atrás de outro treinador. Santos está interessado, Fortaleza, o clube dele, está interessado, mas o projeto do Vasco seduziu o treinador. Teria seduzido, pelo menos. Aí, é aquilo que eu falo com vocês aqui. Com dinheiro na mão, tudo fica mais fácil. Então, o treinador deve acertar com o Vasco. Vamos esperar, sempre repetindo aqui, vamos esperar a cena dos próximos capítulos.
A especulação, gente, isso aqui que eu estou passando para vocês não é especulação. São coisas que estão acontecendo, estão em andamento. Pedro Raul recebeu proposta, essa multa rescisória absurda aí do Terãs, isso tudo aí é para tentar afastar o interesse do Flamengo no Terãs. Claro, é um grande jogador, mas tem coisas que você vê que é só para atrapalhar a caminhada do Vasco. E o Vasco decidiu não arredar o pé, tá certo? Então, o Vasco tem que ir para cima mesmo. Se tiver que disputar pau a pau com eles, o Vasco tem que disputar financeiramente falando. Agora eu posso falar, nós podemos entrar nessa guerra, nesses leilões aí. Ah, mas é mais difícil, Eduardo? Era. Agora não. Agora as coisas realmente mudaram, sabe? Apesar do Fortaleza estar numa Libertadores e tudo mais, não tem o peso da camisa do Vasco, com todo respeito à equipe do Fortaleza e os jogadores que foram muito bem mais uma temporada. Mas não tem o peso da camisa do Vasco. É uma vitrine muito grande você trabalhar numa torcida que tem uma massa gigantesca. Enfim, o Vasco é gigante demais. Tem um estádio maravilhoso que vai oferecer o mando de campo para o Vojvoda, que gosta muito dessa questão do fator, né? Casa, time forte e tudo. E ele vai chegar no Libertadores com o Vasco. O Vasco vai montar um time forte e vamos lutar por títulos na próxima temporada, não tenha dúvida disso, né? Vamos esperar, mas eu acho aqui, dentro do meu achismo, que ele acerta com o Vasco. Outro assunto que saiu aqui também para mim, que chegou até mim, foi o interesse do Vasco no volante Jair, do Atlético Mineiro. É o interesse real, tá? É real o interesse em cima do volante Jair, que é um bom volante também, um bom jogador, agregaria muito nesse time do Vasco, mas temos que esperar, porque não tem proposta, existe apenas um interesse, né? E a gente tem que esperar, porque com certos assuntos, gente, a gente fica no escuro. Eu também não posso deixar de falar para você que o Vasco é interessado. Isso é fato. Como é que eu vou deixar de falar? Se o assunto chegou, o Vasco está interessado. Aí eu pergunto, fez proposta? Tem alguma coisa? Novidade? Olha, tá tudo fechado. Tá tudo muito quieto. Mas existe o interesse. Isso eu posso garantir. Então, eu ando nessa linha, sabe? Então, repetindo aqui, o Vojvoda recebeu propostas do Vasco, Fortaleza e do Santos. Corinthians fora de jogada. Ele deve acertar com o Vasco aí. Vamos esperar a cena dos próximos capítulos. O lateral esquerdo também, Júnior Hernandes, né? Cruzeiro está interessado na contratação do jogador, mas o Vasco também está interessado, tá certo? Então, mais um jogador que o Vasco tem interesse e tudo mais. Agora, vamos entrar no assunto do Campeonato Carioca aqui, porque já saiu a tabela de jogos e tudo mais, porém, temos essa questão envolvendo como é que eu posso dizer? O direito de transmissão, né? Que a Globo, a SBT, Record, não temos ainda. Certo que por conta dos mandos e desmandos que o Flamengo vinha fazendo, a Ferdi tirou mandos de campo do Flamengo por recusar no passado, tá? E recusou novamente agora cotas da TV. Ou seja, o Flamengo está atrapalhando o campeonato, tirou o jogo que a TV, né, que a Globo transmitia, o campeonato, na verdade, que a Globo transmitia, né, e pagava cerca de 120 milhões, vem gerando prejuízo ano após ano, né, e tirou esses 120 milhões aí que a Ferdi dividia, né, entre os clubes, inclusive os clubes de menor expressão, né? Claro que a divisão para os clubes maiores era Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo nessa ordem, depois os clubes menores. Enfim, o Flamengo foi punido aí pela Ferdi e é isso, né? Mereceu? Acho que o Flamengo podia... porque agora eu tenho um timaço, eu posso fazer o que eu quero. Não é assim que funciona, né? Um dia a casa muda, um dia a casa cai. Então tem que respeitar a regra do campeonato e principalmente os seus torcedores, né? Não é nem o torcedor do Vasco, é os seus torcedores, né? A torcida do próprio Flamengo. Então tomou uma multa aí, uma questão de perda do mando de campo, e eu não sou contra, não. Tem que pagar sim, tem que aprender que existe todo um campeonato histórico, e eles precisam respeitar, tá certo, gente? Então, mais uma vez, se inscreve no canal, cola o dedão nesse like, compartilha com todo mundo, que daqui a pouco eu volto com essas e outras informações do nosso Vasco, e hoje é dia de live, você sabe disso, então acompanha o canal aí, acompanha as nossas lives diárias aqui. Gente, desculpa aí, meio lento, mas daqui a pouco entra na moral aqui. Valeu, tamo junto e saudações vascaínas.